Bom dia, Fera Hipócritas. Estamos aqui mais uma vez ao vivo pela TV O Norte, Canal 10. E vamos fazer hoje uma super revisão, com os principais aspectos da prova de segundo ano. Nas últimas semanas fizemos uma pequena revisão sobre leis de Newton e agora vamos tratar dos assuntos de segundo ano. Bom, professor, o que é que nós podemos esperar da prova de segundo ano? Novamente uma prova bastante teórica, tá certo? Esse ano nós teremos alguns assuntos que não foram abordados na prova anterior, como, por exemplo, dilatação. Esperamos que é uma questão de dilatação. Teremos também algo relacionado à refração. Então, tudo isso a gente vai dar uma revisada hoje sobre os principais aspectos, principalmente a questão da teoria. Teoria que cada vez mais vem sendo abordada nas provas de física. A prova de física ela tem deixado de ter a cara de prova de matemática e passa a ser uma prova cada vez mais teórica, cada vez mais voltada para a realidade do aluno. Bom, então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Acompanhe aí na sua telinha, acompanhe no monitor. Bom, trouxe aqui algumas questões para comentar com você e a primeira questão fala sobre refração da luz. Então, sobre refração da luz é incorreta a afirmativa. Letra A. A refração da luz pode ser entendida como a variação de velocidade sofrida pela luz ao mudar de meio. Então, o que ele está mostrando para você nada mais é do que a definição de refração. Professor, o que é refração? Quando a luz está no meio A e atravessa, vai para o meio B, ou seja, quando ela muda de substância, você tem a sua refração. Professor, mas quais são as consequências da refração? A principal consequência da refração é a mudança de velocidade da luz e consequente desvio sofrido pela luz. Daqui a pouco a gente vai ver isso na figura, como é que acontece a refração. Bom, então a letra A, ele deu a definição, é a verdadeira, estamos atrás da alternativa falsa. Então vamos aqui para o item B. Sobre refração da luz ainda é incorreta, vamos procurar a incorreta. O raio incidente, o raio refratado e a normal, a superfície de separação, pertencem a um mesmo plano. O que ele está falando aqui para você é sobre a primeira lei da refração. Professor, o que é que ele está falando aí? Bom, quando a luz atravessa uma substância, quando vai do ar para a água, do ar para o vidro, do vidro para a água, quando ela muda de substância, claro, a refração ela vai ocorrer quando a substância for transparente, a luz. Então, acompanhe no monitor. Vamos entender como é que funciona isso. Bom, então perceba que você tem o raio incidente, o raio que está chegando, tá certo? Tem o raio refratado que atravessa a substância, tá certo? E tem a reta normal, que eu quero lembrar que a reta normal, ela é o que, professor? Ela é perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Então, esses três itens, o raio incidente, o raio que está chegando, o raio que atravessa a substância, o raio refratado ou emergente e a reta normal, eles estão contidos em um único plano. Bom, professor, então vamos ao item C, que fala o seguinte: para cada par de meios e para cada luz monocromática que se refrata, é constante o produto do seno do ângulo que o raio forma com a normal e o índice de refração do meio em que o raio se propaga. Bom, professor, o que foi isso que ele falou? Ele falou sobre a segunda lei da refração. Gente, preste atenção aqui. Se não cair algo teórico a respeito de refração, você pode ter certeza. Se tiver uma contazinha simples a respeito de refração, você vai ter que usar essa segunda lei da refração, a lei de Snell-Descartes, tá certo? Que não tem, ele usou aqui uma terminologia complicada na questão, mas que, na verdade, não tem o que fazer, não. Quer ver? Acompanha aqui no monitor comigo. Bom, você tem o meio 1, certo? O meio 1 representado aí. Você tem o meio 2. A luz vai atravessar do meio 1 para o meio 2 e ela acaba formando dois ângulos importantes. Lembro que esses ângulos são formados sempre junto à normal e não junto à superfície, como muito aluno acaba se confundindo. Bom, professor, então o que é que você tem aí? Você tem o ângulo de incidência, tem o ângulo de refração e esses ângulos aí vão obedecer uma equaçãozinha matemática que diz o seguinte:
N1, o que é N, professor? É o chamado índice de refração, logo em breve nós trataremos em detalhes, vezes o seno de I, quem é I, professor? É o chamado ângulo de incidência, igual a N2, índice de refração do meio 2, vezes o seno de R. Então, que é uma dica importante, não esqueça dessa equação, não esqueça dessa formulazinha, a segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes, tá certo? Que vai ser fundamental na hora de tratar um problema de refração. E pode ter certeza, este ano sim, nós teremos um probleminha com refração. Então, qualquer probleminha, use a segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes. NA vezes seno de I, igual a NB vezes o seno de R. Quem é I, quem é R, Ronaldo? I é o ângulo de incidência, é o ângulo formado com a normal, quando o raio de luz vai chegando na superfície. E quem é R? R é o ângulo de refração, que é o ângulo, lembro, formado com a normal quando o raio de luz mudou de superfície, atravessou e está em outra superfície. Bom, mas estamos atrás da questão falsa. Vamos ver se a gente acha aqui, certo? Quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio luminoso se aproxima da normal. Professor, e o que é que ele está falando aí? O que é que ele está falando? Bom, agora vem uma dica muito importante que eu sempre falo para os meus alunos. Professor, como é que eu sei se o raio de luz vai se aproximar ou vai se afastar da normal? Né? Como é que eu descubro isso? Eu olho para o índice de refração, o que é que eu tenho que fazer? Depende da substância. Bom, como é que você vai resolver isso? O segredo está no índice de refração. E eu sempre ensino uma regrazinha que eu chamo de regra do amor. O que é que acontece com um casal quando o amor diminui? Ora, professor, quando o amor diminui, é claro que o casal tende a o quê? Se afastar. E o que é que acontece quando o amor está aumentando, aumentando? Quando o amor está aumentando, a tendência do casal é se aproximar. Sim, Ronaldo, e o que é que tem isso a ver com físico? O que é que tem isso a ver com refração? Aí onde é que está o segredo? Quem é nosso casalzinho? Bom, nosso casalzinho nada mais é do que o raio de luz, certo? E a reta normal. Então é o senhor raio e a senhora reta. E quem é que vai determinar se ele vai se aproximar ou se ele vai se afastar, professor? Quem vai determinar isso é o índice de refração. Então o índice de refração, na verdade, seria o quê? Seria o termômetro do amor. Seria o termômetro da relação. Se o índice de refração aumenta de um meio para o outro, de um meio A para o meio B, se o índice de refração está aumentando, o que é que acontece? O amor está aumentando? Está. Então o raio de luz ele vai se aproximar da normal, tá certo? O raio de luz se aproxima da normal. Ronaldo, me diga uma coisa, e o que é que aconteceria então se o índice de refração diminui? Ora, se o índice de refração diminui de um meio A para um meio B, então o que é que você espera que aconteça? Diminui o amor, então o casalzinho vai se afastar. O raio de luz e a reta normal vão se afastar. Tudo bem, Ronaldo, quer dizer que se o índice de refração aumenta, o que é que eu vou ter? Se o índice de refração aumenta, aumentou o amor, o raio de luz se aproxima da normal. Se o índice de refração diminui, você tem um afastamento, diminui o amor, então o raio de luz se afasta. Bom, aí vem uma pergunta que os alunos que é sempre comentário em vestibular, ou com figuras, ou com teoria, é o seguinte. Professor, se o raio de luz atravessa um meio A para um meio B, e o meio B é mais refringente, ou seja, tem um índice de refração maior, então a tendência é se aproximar. E eu faço essa experiência consecutivas vezes, para que o raio vá sempre se aproximando da normal. E aí vem a pergunta, o raio